Fala pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas, o que há com o Flamengo, que se esperava muito mais nessa temporada, o Tite já está pressionado? Pior que sim. Eu vou te falar uma coisa, nesse jogo contra o Bragantino, pelo menos o Flamengo tem direito de reclamar da arbitragem. Ela errou feio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Flamengo foi ao Nabi Abichedi encarar o Red Bull Bragantino e quase se deu mal. Jogou um primeiro tempo muito ruim, o Bragantino naquele estilo do Pedro Caixinha, de muita intensidade, muitas movimentações, chegou com muita volúpia até o gol adversário e até poderia ter feito o gol antes do que acaba acontecendo na cabeçada do Bruno Henrique, numa cobrança de escanteio pelo lado direito, num escanteio que o Sacha acaba cavando, né, pelo lado direito. Aí vem o escanteio, cobrança na cabeça do zagueiro Pedro Henrique, que foi contratado para substituir Léo Ortiz, que saiu do Bragantino para defender as cores rubro-negras e foi escolhido como titular nesse jogo. O Tite está fazendo algumas preservações, está sendo muito criticado por isso, porque tem compromissos, né? Tem Libertadores na próxima semana, então tem a questão do desgaste. Todas as equipes estão sofrendo com desgaste, Renato Gaúcho já reclamou, Abel Ferreira também, mas se tem alguém que pode se dar ao luxo de preservar alguns jogadores, porque tem, por exemplo, um Léo Ortiz na reserva, se é que dá para a gente colocar dessa forma, é o Flamengo, é o técnico Tite. E vejam só, das 5 trocas, ele só fez 3 no jogo. Ele tinha o Gabigol, que ele colocou no último jogo, para, né, acho que até reconduzir aos poucos, né, o jogador ficou parado aí por algum tempo em relação à questão do doping e está com efeito suspensivo, podendo jogar. Dessa vez ele nem colocou o Gabigol, mas é fato que o Flamengo melhora no segundo tempo. O primeiro tempo sofre demais, sai o gol do Pedro Henrique lá do Bragantino, o Bragantino vai para o intervalo vencendo por 1-0 e aí no segundo tempo o Bruno Henrique e o De La Cruz, eles comandam o espetáculo e com isso o Flamengo consegue fazer o seu gol e até criar mais oportunidades. E aí entra em cena a arbitragem. Antes de eu falar disso, eu queria falar sobre o que o técnico Tite vem sofrendo. É impressionante. Ele foi vaiado antes do último jogo do Flamengo no Maracanã pela torcida. A torcida já começa num zum de que não deu liga entre clube, jogadores, treinador, porque o Tite tem um discurso um pouco mais, né, sereno, um pouco mais. E o flamenguista, né, tem uma exigência muito grande depois de 2019, especialmente pelo que o Jorge Jesus construiu, pelo que aqueles jogadores protagonizaram, pelos resultados, pelo jeito de jogar. E aquilo não tem como ser repetido, é muito difícil. Tanto que outros técnicos campeões foram escorraçados do Flamengo. Dorival Júnior, Rogério Ceni, os caras foram campeões e não de estaduais. Os caras ganharam Libertadores, ganharam Copa do Brasil, ganharam Brasileirão e mesmo assim não estava bom. E mesmo assim não estava legal. Por quê? Porque tem que ganhar e dar espetáculo. Agora, o que dizer de um Flamengo que, nesse momento, ocupa a 4ª colocação. O campeonato está começando, tá, gente? 8 pontos ganhos, mas mais do que os resultados, os desempenhos, eles não inspiram muita confiança para o que vem pela frente. É claro que a gente espera que o Flamengo possa jogar mais do que está jogando, mas assim, poxa, não está todo mundo devendo um pouco de futebol? Eu até falava que o Atlético Mineiro estava sobrando assim em relação aos demais, mas, bom, hoje buscou um empate aí contra o Fluminense, jogando muita bola na reta final. Mas também é um time que vai sofrer, vai ter seus percalços, vai tropeçar. Chegou um novo treinador, deu uma motivada na galera, tem um elenco também considerável. O Palmeiras está sofrendo. Entre outros tantos, o São Paulo com lesões, o Inter que investiu pra caramba, não consegue botar os caras em campo, né? O Alan Patrick, o Valência estão desfalcando o time. Então, assim, tá todo mundo meio que no mesmo barco, mas não adianta, né? Pro Flamengo a régua é muito lá em cima. Então, o Tite tá pressionado sim, não acho que vai haver uma troca, mas assim, contabilizando que ele chegou no ano passado, já são 8 meses de trabalho. Então isso também conta, pesa na conta do Tite, né? De que ele deveria estar dando um pouco mais de resposta. Mas não adianta, jogador não é máquina. Chega nesse momento em que os caras estão desgastados, mesmo você trocando e não perdendo qualidade, porque é o caso do Flamengo, perde entrosamento, perde aquele elan do time titular, né? Enfim, essas coisas acontecem. Tô aqui para relatar um fato, nem para fazer juízo de valor, porque acho que isso não vai longe, assim, né? Eu acho que daqui a pouco o Flamengo vai começar a encaixar e vai ganhar tudo. Eu acho, né? Pela condição de elenco que tem e pela capacidade do seu treinador. Agora,
Se derrubarem o Tite antes disso, bom, aí o Flamengo vai protagonizar aquilo que vivenciou no ano passado. Quando teve Vitor Pereira, teve Jorge Sampaoli e nenhum deles resolveu o problema, né? Chegou o Tite na reta final ali para tentar resolver e talvez o problema não seja treinador, né? Mas enfim, quero falar da arbitragem porque assim tivemos dois lances mais específicos e determinantes no jogo. No primeiro tempo, o Luan Cândido é expulso por uma pegada no De La Cruz que dá um tapa na bola, recebe um passe e estava indo para enfim, chegar na cara do goleiro e acaba sofrendo a falta. O juiz vai lá, dá o cartão vermelho, corretamente, na minha opinião, e depois é chamado ao VAR para identificar que tem uma falta, um calço, né, mesmo sem querer, do De La Cruz na origem da jogada, no seu adversário, acho que até o Pedro Henrique. E aí ele, obviamente, fica com espaço livre para poder correr. Por conta dessa falta na origem, ele anula o cartão vermelho e acaba marcando a falta. Não tem problema nenhum. Eu acho que ele aplicou bem o vermelho, eu acho que a falta foi bem marcada, só que eu não tiraria o vermelho. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque o vermelho, para mim, nesse lance, ele não é só aplicado pela falta tática, por impedir uma chance clara de gol, pelo DOGSO, como a arbitragem traduz, né? No Deny an Obvious Goal Score Opportunity. É uma sigla, DOGSO. Quando você tem um DOGSO, eles se comunicam dessa forma. É DOGSO ou não é? Que aí você tem que analisar os 4Ds, né? Direção, domínio, os defensores e distância. São os 4Ds que são analisados nesse momento. Eu acho que tudo indicava para realmente um DOGSO. E aí você dá o cartão vermelho, tem uma irregularidade na origem, beleza, você tira o cartão. O grande problema para mim nessa questão é que o carrinho do Luan Cândido ele não pode ser considerado apenas como uma falta tática, mas sim como uma infração passível de um cartão vermelho pela natureza dela, pela gravidade da entrada. E aí você não anula o cartão vermelho. Por mais que ele marcasse a falta depois. Porque nós não estamos falando de uma falta que não teria acontecido por conta da falta na origem. Nós estamos falando de algo que você não consegue retirar, que é uma força excessiva empregada na jogada. E isso tem como natureza uma infração passível de vermelho, independentemente do que acontece antes. Eu não tiraria o vermelho porque a natureza da infração ela prevê o cartão vermelho. Não é apenas uma falta tática, é também uma entrada para cartão vermelho. Para resumir, se não fosse uma chance clara, se esse lance fosse bem mais distante, se tivessem 2, 3 defensores do Bragantino ali que não caracterizasse uma chance clara de gol, seria vermelho também, na minha opinião, pela entrada do Luan Cândido. Enfim, por isso o Flamengo tem razão de reclamar. E aí, lá no finalzinho do jogo, tem um pênalti no Luiz Araújo que aconteceu, gente. Ele é puxado dentro da área, ele está entrando na área, ele é puxado, não foi apenas um entrelaçamento natural, um passo a passo ali, como o Paulo César Zanovelli tentou vender para o VAR no campo e como o VAR acatou no vídeo, porque os áudios já foram revelados, o Daniel Nobre Bins entendeu, simplesmente revisou rapidamente e seguiu o jogo dizendo que tudo foi checado e está tudo certo. Não. Ali tem um pênalti em que pelo menos o VAR deveria chamar o árbitro para revisão. O Bruno Spindel, depois no final do jogo, chegou a citar o John Textor, chegou a citar o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense. Será que a gente vai ter que falar em roubo também? Porque todo mundo fala que tem manipulação, que é roubo, que não sei o quê, e continuam prejudicando o Flamengo. Bruno Spindel, não é só o Flamengo. O Grêmio, na primeira rodada, teve o braço do Lucas Piton lá contra o Vasco, em que o árbitro foi e comunicou para todo mundo que o braço foi acidental, com o braço do cara aqui, ó, carregando a bola. Então, assim, toda rodada tem, e várias equipes estão sendo prejudicadas, não é só o Flamengo. Mas aí vira aquele festival, né? Quem grita mais, aí o STJD pune os caras, porque falam em roubo, manipulação, tem CPI aqui e ali, e a gente não resolve o que tem que resolver, que é uma preparação melhor para a nossa arbitragem, infelizmente. Então, assim, o Flamengo tem razão nesse jogo, nesses lances, na minha opinião, mas não quer dizer, na minha também avaliação, que exista algo
predestinado para prejudicar o Flamengo. Não acho que seja isso. O problema é que nós temos muitas dificuldades e os clubes não se unem. Eles querem cada um no seu, e aí eu concordo com o Bruno, né? É quem grita mais alto, virou feira. Ah, me roubaram aqui, me roubaram ali e tal, e não pode ser assim, né, gente? E também o fato de que o Flamengo não está jogando legal e que o Tite não está conseguindo encaixar, e a relação torcida-treinador não me parece estar tão amistosa assim. O que vocês acham? Vocês acham que o Tite vai ser demitido em seguida? Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Tô aguardando a sua inscrição. Eu volto na próxima. Tchau!